Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Eustácio, coordenador de Ciências da Natureza da Fundação Bradesco. Hoje falaremos sobre dois assuntos que são estudados na parte da matemática chamada de análise combinatória. Um deles é o princípio multiplicativo e o outro, as permutações. E para começar nosso bate-papo, vamos falar de números de telefone. Quantos números de telefone podem existir? Só de ver a lista telefônica, já dá para perceber que são muitos, não é mesmo? Esta pergunta não é só uma simples curiosidade, não. Não sei se você sabe, mas antigamente os números de telefone tinham só 6 ou 7 algarismos. E com o passar do tempo, em alguns locais, as possibilidades de números foram se esgotando e foi necessário começar a usar 8 e até 9 algarismos para ter número de telefone para todo mundo. Será que daqui a algum tempo a gente vai ter que aumentar ainda mais? O que você acha? E no caso da loteria, você já jogou na Mega Sena? A Mega Sena, por exemplo, sorteia 6 números. A pergunta é, quantos sorteios são possíveis na Mega Sena? Você tem alguma ideia? E quantas placas diferentes de automóvel podem ser feitas utilizando 3 letras não repetidas seguidas de 4 algarismos? Muito bem. Esses problemas que envolvem a contagem do número de possibilidades de se combinar determinados elementos são que a gente estuda na análise combinatória. Além de desenvolver uma forma especial de raciocínio, o estudo da análise combinatória está diretamente relacionado com outro assunto fundamental da matemática, a probabilidade. Por que a probabilidade de ganhar na Mega Sena é muito baixa? Justamente porque o número de possibilidades de sorteio é muito grande. Vamos aprofundar um pouco esse nosso bate-papo? Começaremos analisando um problema relativamente simples, o lançamento de um dado. Quantos resultados podem sair? Bom, essa é fácil, são 6 as possibilidades. 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Agora vamos mudar um pouco e lançar um dado e uma moeda. Quantos são os resultados possíveis? Podemos começar tentando escrever as possibilidades uma a uma. Vamos analisar aquelas em que no dado sai o número 1. Fixando o dado com o número 1, temos 2 possibilidades para a moeda, cara ou coroa. Assim, os resultados possíveis são 1 cara e 1 coroa. Vamos seguir esse mesmo raciocínio agora fixando o número 2 no dado. Novamente, temos 2 possibilidades, 2 cara e 2 coroa. Continuando a mesma ideia para os outros números sorteados no dado, temos 3 cara, 3 coroa, 4 cara, 4 coroa, 5 cara, 5 coroa e 6 cara, 6 coroa. Pronto! Essas são todas as possibilidades. Não tem mais nenhuma que não esteja aí. Quantas possibilidades são? Basta contar. 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2, 12. E aí, conseguiu entender? Nesse caso, analisamos as possibilidades uma por uma, mas nem sempre isso é viável, principalmente quando temos muitas possibilidades. Poderíamos chegar à mesma resposta com um raciocínio mais simples. Vamos ver? Os possíveis resultados do lançamento de um dado e uma moeda são todos sequências de um número, 1 a 6, e uma palavra, cara ou coroa. Vamos representar essa sequência por 2 posições. Para a posição dos números, temos 6 possibilidades, que são os 6 números do dado. Agora vem o ponto-chave. Para cada uma dessas 6, temos 2 possibilidades na segunda posição, cara ou coroa da moeda. Então, o número total de possibilidades é simplesmente 6 vezes 2, que é igual a 12. Esse raciocínio que desenvolvemos tem um nome especial na análise combinatória. É o princípio fundamental da contagem, ou princípio multiplicativo. É muito importante que você compreenda bem esse princípio. Se você entender bem, tudo ficará mais fácil. Ele diz basicamente o seguinte: se um acontecimento pode ocorrer de A maneiras diferentes e, para cada uma delas, um segundo acontecimento pode ocorrer de B maneiras diferentes, então
o número de maneiras diferentes que os dois acontecimentos juntos podem ocorrer é dado pela multiplicação A vezes B. Vamos analisar mais um exemplo para esclarecer essa ideia que, como eu já disse, é importantíssima. Você gosta de futebol? Eu gosto. Mas mesmo que você não goste, deve saber que o uniforme de um jogador inclui camisa, calção e meia, certo? Vamos pensar na seguinte situação. O time Matemáticos Futebol Clube tem 2 jogos de camisas, vermelhas e azuis, 2 calções, brancos e vermelhos, e 2 meias, brancas e pretas. De quantas maneiras diferentes os jogadores podem entrar em campo? Vamos montar os uniformes, começando pela camisa. Temos 2 possibilidades de camisa, vermelhas e azuis. Para cada uma delas, temos 2 possibilidades de calção, branco e vermelho. Então, só de camisa e calção, temos 4 possibilidades. Agora, para cada uma dessas 4, temos 2 possibilidades de meias, brancas e pretas. Vemos que ao todo são 8 possibilidades. Se usássemos logo de início o princípio fundamental da contagem, chegaríamos a esse número simplesmente multiplicando as possibilidades de cada peça do uniforme. São 2 possibilidades de camisa, 2 de calção e 2 de meião. Então, ao todo são 8 possibilidades de uniformes diferentes. Pois bem, pessoal, agora já estamos em condições de estudar problemas um pouco mais elaborados. Vamos a um deles. Hoje em dia, quase todos nós vivemos cercados de senhas. É senha do cartão do banco, senha do Vale Alimentação, senha do e-mail e por aí vai. Imagine a seguinte situação. Você esqueceu a senha do seu cartão do banco, mas sabe que ela é formada por 4 dígitos e que esses 4 dígitos são 1, 2, 4 e 7. Você só não lembra a ordem. Se você tentar chutar a senha com os números 1, 2, 4 e 7, quantas serão as possibilidades? Está clara a questão? Por exemplo, 1, 2, 4 e 7 é uma possibilidade. 7, 4, 2 e 1 é outra. 4, 1, 2, 7 é outra. E assim por diante. A pergunta é, quantas são essas possibilidades? Interessante esse problema. Vamos ver na tela como podemos resolvê-lo. O raciocínio é basicamente o mesmo que nós já usamos. Vamos começar na base da força bruta, isto é, escrevendo as possibilidades uma a uma. Bom, vamos enumerar as possibilidades que começam com o dígito 1. Se o primeiro dígito é 1, sobram 3 possibilidades para o segundo, 2, 4 e 7. Para a sequência 1, 2, nos 2 dígitos iniciais, sobram 2 possibilidades do terceiro, 4 ou 7. Se escolhermos a sequência 1, 2, 4, resta apenas uma possibilidade para o 4º dígito, o 7. Por outro lado, se escolhermos a sequência 1, 2, 7, resta apenas uma possibilidade para o 4º dígito, 1, 2, 7, 4. Podemos completar a árvore com o mesmo raciocínio para todas as outras possibilidades. No final, chegamos a 24 possibilidades de senha, que são essas que aparecem aí. Você percebeu que contar as possibilidades uma por uma já é bem mais trabalhoso nesse caso? Mas, se usarmos o princípio fundamental da contagem, a resposta sai rapidamente. Veja aí. A senha é formada por 4 dígitos. Se preenchermos esses dígitos da esquerda para a direita, na primeira posição temos 4 possibilidades. Uma vez definida a primeira, qualquer que seja ela, restam 3 possibilidades para a segunda. Uma vez definida a segunda, restam 2 para a terceira. E uma vez definida a terceira, resta apenas uma possibilidade para a última. Assim, o número total de possibilidades é simplesmente o produto 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que são as 24 que já havíamos determinado. Essa multiplicação que fizemos entre um número e todos os seus antecessores até o 1 aparece em muitos problemas da análise combinatória e recebe um nome especial, é o fatorial. A multiplicação 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 recebe o nome de 4 fatorial.
e é representada por 4 fatorial. O número 4 acompanhado do sinal de exclamação. 4 fatorial é igual a 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. De uma forma geral, o fatorial de um número natural n é o produto. N fatorial é igual a n vezes n-1 vezes n-2 vezes n-3 vezes n-4 e assim sucessivamente. Aquelas 24 possibilidades de senhas com os números 1, 2, 4 e 7 que determinamos são chamadas na análise combinatória de permutações de 4 elementos. As permutações são os agrupamentos ordenados que contêm todos os elementos de um conjunto. Por exemplo, com essas 3 cartas, eu posso montar essas 6 permutações. 1, 2, 3, 1, 3, 2, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 2 e 3, 2, 1. A fórmula que nos permite calcular o número de permutações de determinados elementos é bastante simples. Veja na tela. Permutação de n elementos é igual a n fatorial. No exemplo das cartas, o número de elementos permutados é 3 fatorial, que é igual a 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 6, que são aquelas 6 possibilidades que já vimos. Com isso, fechamos esse nosso primeiro contato com o princípio multiplicativo e as permutações. Vamos recapitular o que vimos? Começamos estudando o princípio fundamental da contagem, ou princípio multiplicativo, que é a base de toda a análise combinatória. A partir desse princípio, aprendemos a calcular o número de possibilidades de um tipo especial de agrupamento entre elementos, as permutações. Vimos que o número de permutações de n elementos é calculado por uma fórmula simples, n fatorial. Além das permutações, você vai conhecer outros tipos de agrupamentos, os arranjos e as combinações, que ajudam a resolver outros tipos de problemas. Esses assuntos ficarão para uma próxima aula. Um abraço e até a próxima!